Boa noite. Tudo bem com você? Muito gostoso a gente estar aqui nesse friozinho, né? Eu sou de Brasília, é um pouco mais frio que aqui, né? Claro que não, é bem mais quente. E eu tô penando porque não é nem não ter blusa, né? Mas a gente subestima o frio, né? Então olho pela janela, ponho uma blusinha, mas sempre que eu saio está mais frio do que eu pensei que estaria. Mas pouco a pouco a gente vai aprendendo, põe uma blusa mais forte por cima, mais fraca por baixo. A gente vai aprendendo aí. Cumprimento você que está aí na internet, está aí também, não sei se está frio onde você está, mas que Deus esteja abençoando você e seja presente aí onde quer que você esteja também. Sabe, gente, eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Alguém já falhou alguma vez com você? Alguém já pisou na bola, já fez uma coisa que, sabe, te machucou, te feriu? Essa reflexão de hoje, eu já até abordei ela em um outro momento, só que hoje eu gostaria de aprofundá-la um pouquinho. Porque esses dias eu estava pensando em algumas pessoas que falharam comigo. A vida vai passando e a gente vai, né, cada vez a gente vai juntando mais, parece uma coleção disso, né, de pessoas que às vezes falham com a gente. Eu lembro quando eu estava no ensino médio ainda, um amigo meu um dia fez um negócio que eu não gostei. Eu participei de um concurso de oratória e ganhei uma bicicleta. Estava todo feliz com a minha Monarch. E eu guardava ela no segundo piso do dormitório. E tinha um amigo, né? Depois disso eu até falei, será que era amigo mesmo? Mas depois a gente fez as pazes. Que ele ficou em independência em várias matérias. E aí estava para reprovar e tal, e eu tinha ficado de dependência em uma matéria também. Desculpa, mãe. E depois que passaram as provas, eu cheguei no último dia de aula, quando cheguei no dormitório ali, né? Olhei e um amigo falou, Vitor, olha, nem olha para o lado ali. Eu falei, mas por quê? Quando eu olhei para o lado, estava a minha bicicleta, que eu tinha um cuidado tremendo, minha Monarch novinha, com as rodas todas empenadas, com o guidão meio quebrado, o fio do freio meio arrancado. Eu olhei assim, eu falei, como assim? O que aconteceu com a bicicleta? Eu olhei lá em cima, não estava, está aqui embaixo. O que aconteceu? Como assim? Caiu? Alguém pulou de bicicleta do telhado? Falaram, não. Fulano ficou tão feliz que passou de ano, chegou aqui batendo porta e viu sua bicicleta e falou, eu passei de ano, e tacou do segundo andar. Falei, gente, que infeliz. Fiquei indignado. E a gente conversava, trocava ideia, né? Eu falei, gente, por que ele não tacou, sei lá, o caderno, né? O livro, uma cadeira? Por que foi minha bicicleta? E aí fiquei indignado, mas fui conversar com ele, pagou o prejuízo, consertou, depois a gente fez as pazes também, mas eu lembro que naquela época eu fiquei muito arrasado. Fosse um inimigo, alguém que você não conhecesse, mas poxa, um amigo meu, ele sabia que a bicicleta era minha, que eu tinha ciúmes. Nossa, machucou muito. Estou vendo que eu ainda não superei isso, mas tudo bem. E a gente vai vendo, e eu me lembro que em um momento também da minha vida, a gente passou um problema em casa financeiro bem sério, pelo fato de meu pai é comerciante, e um dia um jovem pediu ajuda, se não me engano morava na rua, meu pai acolheu, ajudou, apoiou, ensinou a profissão do meu pai é tapeceiro, capoteiro, e ele começou a trabalhar ali, mas assim que ele começou a trabalhar, ele processou meu pai, colocou ele na justiça. E falou que meu pai estava, o tempo que meu pai deu hospedagem para ele estava trabalhando forçado, enfim. E tivemos que desembolsar um bom dinheiro, que deixou a gente ir no vermelho por alguns meses. E eu via no rosto do meu pai a tristeza de você, sabe, ser decepcionado. A tristeza de alguém falhar com você. Com certeza, se eu abrisse para você comentar, aqui todo mundo tem uma história de alguém em algum momento que falhou com a gente. As pessoas falham com a gente a todos os momentos. Agora, eu quero mudar um pouco a pergunta. Você já falhou com alguém? É mais fácil, né? A gente pensa nos outros, não, fulano fez isso, ele fez aquilo. Mas quando a gente pensa em nós mesmos, é um pouco mais difícil. Você já falhou com alguém feio? Já fez uma coisa assim que, poxa, prejudicou muito outra pessoa? Quero fazer essa pergunta um pouco mais fundo. Você já falhou com Deus? Já deixou Deus envergonhado? Sabe, nós somos pecadores e todo momento a gente fala, a gente pensa, as nossas atitudes, isso é um problema crônico que nós temos. Mas muitas vezes a gente reclama que as pessoas pisam no nosso calo.
Só que nós não percebemos que muitas e muitas vezes nós pisamos no pé das outras pessoas. E diariamente nós pisamos no pé de Deus. Nós falhamos com Deus. A Bíblia tem uma história de um personagem que falhou feio com Deus. A gente conhece e eu queria hoje apresentar para você algumas perspectivas novas que eu encontrei dessa história. A história da falha e da queda de Davi. Davi a gente conhece que foi um homem incrível, foi um homem muito, muito usado por Deus, permitiu ser usado por Deus. Só que ele tem um capítulo, uma parte, um pedacinho da história dele, que de começo eu não entendia por que está na Bíblia. Eu falava, por que Deus não tirou isso aqui? Sabe, a história dele é linda e vem com uma mancha desse tamanho. Só que lendo e estudando eu percebi que foi deixado propositalmente na Bíblia, para a gente ver que, assim como nós falhamos, Davi também falhou. Eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 11, para lermos a parte mais triste da história de Davi, mas que sem dúvida nenhuma tem muitas lições para nós nessa noite. 2 Samuel, no capítulo 11. Livro de 2 Samuel, capítulo 11. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 4. Se você dá uma olhadinha aí, depois, chegar em casa na sua Bíblia, 2 Samuel começa com as vitórias de Davi, né? Capítulo 5 fala Davi conquista Sião, Davi derrota os filisteus. Capítulo 6, Davi traz a arca para Jerusalém, a arca levada. Capítulo 7, a aliança do Senhor com Davi. Capítulo 8, as diversas vitórias de Davi, os oficiais de Davi. Capítulo 10, Davi derrota os amonitas. E aí chega no capítulo 11, no ápice da história de Davi, ela cai. Olha o que diz, capítulo 11, verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e daí viu uma mulher que estava tomando banho. E ela era uma mulher muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. E então enviou Davi mensageiros, que a trouxeram. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Queridos, 5 versículos, mas que é impossível você não ficar triste lendo isso. Uma história tão linda, tão incrível, que foi manchada por isso aqui. Só que se você notar, nesses 5 versículos, existem 3 características, 3 passos, na verdade, que Davi ele deu até a queda. Tem uma música que eu gosto muito, que ela diz que o pecado, a gente cai no pecado em câmera lenta. Mas, pastor, você gosta da música de pecado? Não, mas isso me desperta de que a queda ela é parcial. Muitas vezes a gente comete uma falha, algum pecado, a gente fala, não, eu fui pego de surpresa, aconteceu. Mas, sabe, geralmente nós vamos dando um passinho atrás do outro, até que culmina com o inimigo conseguindo nos vencer. Com Davi foi a mesma coisa. Eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes e falhas que Davi cometeu, que eu e você não podemos cometer, para que não caiamos no erro que ele caiu. Capítulo 11, versículo 1 diz assim, nós lemos, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Os comentários bíblicos sobre esse pedacinho, eles dizem que era a época da primavera. E era a época que os reis costumavam sair para guerrear. Aquela região é uma região que no frio é muito frio e no calor é muito calor. Então, era um pouco difícil eles saírem nas suas empreitadas para poder lutar, para poder guerrear nesses períodos extremos. Se fosse no frio, os soldados iam ter problema com frio, no calor iam ter problema com calor. Então, geralmente nos intervalos, especialmente na primavera, a gente tinha as condições climáticas perfeitas para as guerras. E era nesse momento que os reis aproveitavam e falavam, não, vamos lá, vamos expandir o território, mandavam o seu exército, tudo. Só que olha que curioso, no período da guerra, no período em que os reis saíam para guerrear, e até aqui está escrito, quando os reis costumavam sair, Davi enviou Joabe. Olha só. Joabe era rei de Israel, sim ou não? Não. Quem era o rei? Davi. Era para Davi ir para a guerra. Só que diz assim, não, os reis iam para a guerra e Davi enviou Joabe. Como assim? Era para Davi estar lá na guerra. A gente dá ideia para nós, vendo os versos e os capítulos anteriores, de que depois das sucessivas vitórias de Davi, vitória atrás de vitória,
Davi quis dar um pause, ele quis dar uma descansada. Um ano sabático, não sei. E ele falou, Joabe, vai lá, vai para a guerra, pode ir, dessa vez eu vou ficar aqui. E sabe, esse foi o primeiro passo que levou, infelizmente, Davi à queda. Davi, ele como que fugiu da sua missão, do dever que ele tinha. Era para ele estar na guerra e ele ficou em casa. E minha avó inventou uma frase, eu não sei se algum de vocês já ouviu, que ela dizia assim, mente vazia, oficina de Satanás. Já ouviram essa frase? Foi minha avó que inventou. Brincadeira. Gente, isso é uma grande verdade. Quando a gente está ocioso, quando a gente está ali, e a Bíblia diz que Davi ficou ocioso. Até porque no verso 2 diz que ele se levantou do seu leito e passeava no terraço real. Imagina Davi lá, todo mundo na guerra, e ele lá à toa, sem ter o que fazer, talvez jogando no celular, olhando para um lado, olhando para o outro. E aí, mente vazia, oficina do inimigo. Queridos, nós precisamos ter objetivos reais na nossa vida, nós precisamos estar na luta, precisamos estar cumprindo o chamado que Deus nos fez. Eu sei que às vezes a gente cansa, às vezes é difícil, mas nós não podemos ficar ociosos, a gente tem que estar trabalhando, servindo aquilo que Deus colocou na nossa mão. É triste ver muitas pessoas às vezes dizendo, não, pastor, cansei, vou dar uma parada, deixa quieto. Eu sei que existem momentos e momentos da nossa vida, mas a gente não pode abaixar a guarda em nenhum momento. O inimigo muitas vezes ele começa já nos fazendo isso para que a gente comece a baixar a guarda, ficar tranquilo, e aí ele vem nos assaltar e a gente está mais propenso a cair, infelizmente. Primeiro erro de Davi, ele não estava em batalha. Eu pergunto, será que você está nas batalhas que Deus colocou você? Será que você tem cumprido os propósitos que Deus deixou na sua vida? Ou será que assim como Davi, você tem fugido desses propósitos, não, vai lá no meu lugar, eu vou ficar aqui tranquilo. Precisamos cuidar com isso. O segundo ponto que Davi falhou, a gente encontra no versículo 2, que diz assim, Davi levantou-se do seu leito, andava passeando no terraço e daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ele viu. Queridos, esse viu aqui da Bíblia, a Bíblia não diz mais como foi esse viu, mas com certeza não foi um passou o olho. Se ele tivesse visto ali, olhado, nossa, opa, saí, fui embora, tal, estava resolvido. Mas a gente, pela história aqui, o plano de fundo, dá a ideia de que Davi ficou ali olhando, aquele viu, sabe? Ele viu e ficou vendo ali. E queridos, Davi não cuidou das janelas da alma. Nós temos algumas janelas, alguns lugares pelos quais nós damos acesso à nossa mente, à nossa alma, ao nosso coração. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente toca, tudo isso vai nos alimentando. E aí também é um ponto onde o inimigo ele nos ataca, porque muitas vezes ele não consegue entrar, e ele não tem poder sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, ao menos que a gente conceda para ele. Só que a gente abre caminho, a gente começa a ver coisas que a gente não devia ver, e aí a gente permite que o inimigo entre na nossa mente e possa trabalhar com aquilo. A gente começa a ouvir e escutar coisas que não são as melhores. E queridos, precisamos ser muito, cuidadosos com isso. Eu sei que nos dias de hoje não tem como cuidar mais, né? Antigamente você podia, poxa, não, vou desligar a TV, vou fazer alguma coisa nesse momento, enfim, mas hoje você vai na rua, é um outdoor, é o seu celular, você entra num site, do nada aparece ali um negócio. Sem dúvida é mais difícil, mas a gente precisa cuidar. Precisamos cuidar com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente assiste, televisão. Não sou daquelas pessoas radicais, não, mas tenha cuidado. Sempre pense ali, será que o que eu estou vendo é o melhor? Filmes, eu gosto muito de ver filme, mas cada vez a gente precisa ser mais cauteloso, porque cada vez eles estão colocando mais coisas, e eu vi uma vez um pregador que disse assim, sempre se pergunte se o filme que você está vendo, você vai poder orar depois de assistir ele. Se não puder, é um sinal de que não era melhor você ter visto aquilo ali. Então a gente precisa cuidar, sem dúvida nenhuma, com aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente. Cuidar com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós assistimos, com aquilo que falamos, porque sem dúvida nenhuma é algo que o inimigo usa para entrar na nossa alma e no nosso coração. Davi não cuidou disso. Estava ocioso, viu Betseba tomando banho, sem dúvida nenhuma ele ficou ali vendo, se alimentando com isso, e depois isso se tornou uma ação, um pecado que foi o que ele cometeu. E aí a gente chega no terceiro passo de Davi.
A gente viu no verso 5 que Davi ele viu aquilo, ficou vendo, perguntou, mas vem cá, quem é aquela mulher? Falaram, olha, ainda deram um sinal para ele, olha, ela é esposa do Urias, olha, ela tem marido, isso, aquilo, só que Davi não se tocou, ele estava tão, sabe, seduzido por aquilo ali, que ele falou, não, chama ela para vir aqui. Se deitou com ela e ela disse, olha, eu estou grávida. E o terceiro erro de Davi, ele está aqui no verso 15, sem dúvida nenhuma foi um dos mais graves. Diz que depois que ele descobriu o seu erro, descobriu que Betseba estava grávida, verso 5 diz assim, escreveu uma carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Queridos, o pecado de Davi foi terrível, mas as atitudes que ele foi tendo depois, especialmente essa, foi, sem dúvida nenhuma, a pior delas. Davi, de primeiro momento, ele não reconheceu o seu pecado. Ele tentou dar um jeitinho brasileiro no pecado. E ele olhou ali, não, vamos resolver, e não, coloca ele lá, que ele vai morrer e tal, enfim. Queridos, que coisa triste. A gente viu isso, está no mesmo capítulo, mas Ellen White comenta no livro Patriarcas e Profetas, página 724, que Davi ficou cerca de 1 ano convivendo com esse pecado. Então não foi coisa assim do momento, aconteceu isso agora, não, vai, faz isso. Não, foi 1 ano ele acariciando, ele convivendo com esse pecado e tomando essas atitudes. E ele ficou numa encruzilhada, porque a lei de Deus, ela declarava a morte ao adúltero. E Urias, ele podia muito bem se sentir ofendido vergonhosamente, ele poderia vingar-se, tirando a vida de Davi, que era o rei. Então ele ficou numa encruzilhada, fazer o quê? Fazer isso, fazer aquilo. E infelizmente ele tentou resolver com as próprias mãos. E ele mentiu. Muitas vezes a gente tenta resolver o problema do pecado com as próprias mãos também. Queridos, não tem coisa mais absurda de se fazer. Especialmente através da mentira. Estava lendo um livro do Roberto Chiachik e ele disse assim, que o vice-presidente de uma das maiores empresas do planeta disse para ele, sabe, Roberto, ninguém chega à vice-presidência sem mentir. Fiquei pensando nisso. Ninguém chega à vice-presidência sem mentir. Será? Você vê como os valores estão invertidos, como hoje o mundo, sabe, não tem mais certo e errado. Isso é normal. E às vezes a gente traz isso para a nossa vida espiritual. E acha que para resolver o pecado, varrer para debaixo do tapete vai resolver. De maneira alguma. A história de Davi, a gente vê que cada passo que ele deu para tentar encobrir o pecado por si mesmo, a coisa ficou mais feia. Cada vez ficava pior. E esse, sem dúvida nenhuma, foi o terceiro erro de Davi. Primeiro, não estava na guerra, não estava na batalha. Segundo, não cuidou das janelas da alma. E terceiro, não assumiu o seu pecado. Queridos, precisamos olhar para a nossa vida. Será que nós estamos assim também? Será que nós não estamos falhando em algum desses pontos que podem estar sendo... A gente pode estar nesse caminho, nesse slow fade, nesse, sabe, descendo devagarzinho até cair em tentação. A história de Davi é uma lição para a gente se alertar quanto a isso. Só que graças a Deus que a história dele não terminou aí. 2 Samuel, no capítulo 12, verso 9, eu convido você a ler aí. Página seguinte, capítulo 12, verso 9. Diz que o profeta Natã repreendeu Davi. Ele disse assim, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. A Bíblia diz que Natã chegou de frente com Davi e falou, Davi, você cometeu esse pecado. Como é que você consegue ficar ainda diante de Deus? E eu fico imaginando a coragem de Natã, né? Chegar diante do rei, ele podia muito bem, o rei daquela época, os reis tinham autoridade para isso, mata esse profeta aí, tira esse homem da minha frente. Mas era um homem comprometido, ele chegou e falou, Davi, você pecou. E a reação de Davi, ela me encanta. No verso 13 diz assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Queridos, quando Davi ele foi colocado diante do seu pecado, quando Natã falou, Davi, olha, você pecou, olha isso aqui. No mesmo instante, Davi reconheceu, eu pequei. Parece que Natã chamou Davi de volta à realidade. Davi, olha aqui, peraí, olha aqui o que está acontecendo. Ellen White comenta no livro também, Patriarcas e Profetas, que o arrependimento de Davi foi sincero e profundo. Não houve esforço para atenuar o seu delito e nenhum desejo de escapar dos juízos ameaçados inspirou a sua oração. Um homem que falhou, mas que se arrependeu genuinamente.
ela comenta também que nunca houve uma pessoa mais humilde do que Davi sob o senso do seu pecado. Sabe, queridos, falhar, pecar, errar, todos nós falhamos, todos nós cometemos pecados. Às vezes a gente olha pecados como Davi e fala, como alguém pode fazer isso? A gente faz isso, pior ainda. A gente não mata ninguém, mas a gente no nosso coração, na nossa mente, a gente deseja a morte dos outros. Todos nós pecamos diariamente. Mas a gente precisa ter esse espírito de humildade, de mansidão, de sinceridade, para assim como Davi, a gente aceitar o nosso estado pecaminoso e assim buscar o perdão de Deus. E foi o que aconteceu com Davi. Na segunda parte do verso 13, Natã respondeu a Davi, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha que lindo. Davi se arrependeu. E na mesma hora Natã disse, ok, você se arrependeu seriamente. Então Deus perdoou o seu pecado. Você não vai morrer por isso. E a história de Davi, ela vai tão profundamente que futuramente ele ainda foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Imagina um homem que cometeu uma falha desse tamanho. Ser chamado homem segundo o coração de Deus. Sem dúvida nenhuma isso nos chama a atenção. Porque ele teve um arrependimento genuíno. E lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 32, na galeria dos heróis da fé, no top 5 ali dos homens especiais da Bíblia, o nome de Davi está lá. Como um homem usado por Deus para derrubar gigantes e para fazer grandes maravilhas como ele fez. Sabe, eu concluo essa mensagem com essa reflexão. Assim como Davi, eu e você somos pecadores. A gente não apenas faz pecado, a gente é pecado. Todo momento. E a pergunta que fica para nós é, será que estamos ociosos diante dos desafios da vida? Será que nós temos visto, ouvido, comido, bebido o que nós não devemos? Será que nós temos fingindo que está tudo bem, que é normal? Sem dúvida nenhuma, nós precisamos ter noção disso. Precisamos perceber que nós somos pecadores. Depois disso, nós devemos nos arrepender. Assim como Davi, um arrependimento genuíno. Abrir o nosso coração diante de Deus, pedir que Deus nos perdoe, confessar o nosso pecado e ter a certeza de que Jesus Cristo vai nos conceder o perdão. No mesmo livro que eu citei anteriormente, é dito, quem quer que sob a reprovação de Deus humilhe a alma com a confissão e arrependimento, como fez Davi, pode estar certo de que há esperança para ele. O Senhor nunca lançará fora uma alma verdadeiramente arrependida. Amém? O Senhor nunca lançará fora uma alma que se arrepende de verdade. Eu quero ler com você Isaías capítulo 55, verso 7, que tem uma promessa maravilhosa para a gente. Isaías capítulo 55, versículo 7. Versículo 6 e versículo 7. Diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Sem dúvida nenhuma, esse é o apelo que é feito para mim e para você hoje. Que a gente deixe o nosso caminho perverso para trás, que você abandone aquele pecado, aquela falha que você comete, que eu cometo, que a gente deixe isso para trás, que a gente confesse isso a Deus. Sem dúvida nenhuma, Ele vai se compadecer de nós e vai também nos perdoar, como é dito aqui no texto. Termino com a oração que Davi fez e quero concluir com essas palavras. Salmo 51, verso 10. Abre aí na sua Bíblia. Salmo capítulo 51, versículo 10. E a oração final de hoje a gente vai fazer de olhos abertos. Você vai fazer lendo a sua Bíblia e a gente vai ler esse texto como sendo a sua oração, assim como foi a oração de Davi. Salmo capítulo 51, versículo 10. Você pode ler comigo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que a oração de Davi seja a minha oração e a sua também. Em nome de Jesus, amém.